Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Nós estamos estudando as lições bíblicas de escola dominical. Você sabe onde a igreja deve estar edificada? Qual é o verdadeiro fundamento da igreja? Paulo ensina na carta aos Efésios como a igreja deve estar edificada e mostra que ela deve estar edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. É o que nós estudaremos na aula de hoje. A lição que estudaremos na aula de hoje é a lição de número 8, do dia 24 de maio de 2020, que tem como título Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo da nossa lição está em Efésios capítulo 2 e versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A verdade prática nos diz que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. O ponto central da nossa lição nos diz que Jesus Cristo é a pedra basilar, a pedra de esquina, como a Bíblia diz. Os objetivos da nossa lição, objetivo geral, ensinar que Cristo é a base da igreja. E estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Objetivos específicos, explicitar que no Novo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, ou explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Segundo, apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E terceiro, refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Efésios capítulo 2, versículos 20 ao 22, e Mateus capítulo 7, versículos 24 ao versículo 27. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateu aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. Meus queridos, o texto da leitura bíblica em classe é um texto que Jesus usa a metáfora da edificação. E ele deixa claro, metaforicamente, né? Lógico que ele está usando aqui uma parábola, ele deixa claro que um homem construiu a casa sobre a rocha e outro sobre a areia. O que nós percebemos é que as narrativas do versículo 25 são as mesmas narrativas do versículo 27. Com uma diferença, nas narrativas do versículo 25, esses fatos adversos da natureza estão acontecendo contra a casa que está
firmada sobre a rocha, e ela não cai. As narrativas do versículo 27, que são os mesmos fatos adversos da natureza, os mesmos fatos da natureza de forma adversa, eles dão sobre a casa que está edificada sobre a areia. E a Bíblia diz que ela cai e foi grande a sua ruína. Ou seja, o que faz a diferença não são as adversidades que vêm sobre a nossa vida. O que faz a diferença é o fundamento no qual nós estamos edificados. É dentro dessa perspectiva, é a partir dessa premissa que Paulo vai ensinar à igreja de Éfeso que ela deve estar edificada sobre o fundamento dos apóstolos e sobre a declaração dos profetas. Vamos à introdução da nossa lição, onde o comentarista nos assevera que por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo compara a igreja a um edifício em construção. Ele deixa claro isso. Compara a igreja a um edifício em construção. E no texto da leitura bíblica em classe, no versículo 21 do capítulo 2, ele diz: no qual todo edifício bem ajustado. O que é um edifício bem ajustado? É que obedece todas as normas da engenharia civil, de forma que as medidas do fundamento que são estabelecidas são cumpridas de maneira rígida, a fim de dar sustentabilidade ao edifício. E então ele cresce de forma ajustada. No primeiro ponto da nossa lição, o comentarista vai falar sobre um edifício espiritual. No primeiro parágrafo, ele trata sobre o santuário judeu. O templo em Jerusalém era símbolo de exclusivismo de Israel como povo de Deus. O que nós queremos deixar claro aqui é que santuário aqui não é simplesmente uma edificação física. O termo santuário diz respeito ao lugar onde o santo habita. E nós sabemos, como nos diz a verdade prática, que nós já lemos, que nós hoje somos o santuário de Deus. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita em nós. Então, este templo de Jerusalém era esse símbolo, o templo em Jerusalém era esse símbolo de exclusivismo dos judeus. E o nosso comentarista nos coloca ainda que, assim, o templo judaico perde a relevância e um novo conceito é apresentado. Qual o conceito que é apresentado? O conceito de santuário. E este conceito de santuário faz com que nós sejamos o santuário, o tabernáculo do Deus vivente. Segundo parágrafo, vai tratar justamente sobre o santuário cristão e o nosso comentarista vai nos deixar claro que os crentes judeus, ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas, um edifício espiritual. Nós somos o santuário do Deus vivente. Paulo fala sobre isso, escrevendo: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Deus habita em cada um de nós. O Espírito Santo habita em cada um de nós. Jesus Cristo falou isso aos seus discípulos. Ele disse: olha, quando eu vou para o Pai e eu rogarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece nem pode conhecer, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós, dentro de vocês. E foi o que aconteceu
quando Jesus Cristo assoprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo passou a habitar dentro dos discípulos. É lógico que depois, Atos capítulo 2, os discípulos receberam o revestimento de poder para potencializá-los à obra evangelizadora. Mas o Espírito passou a habitar dentro dos discípulos. No terceiro parágrafo, o comentarista vai tratar sobre a pedra angular. E ele deixa claro para nós que esta pedra era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha reta. Daí vem o termo angular. Era a pedra que dava um ângulo. Nós precisamos entender que Jesus é a pedra angular da igreja. E a Bíblia diz que ele é a pedra que foi rejeitada. Eu fiz questão de anotar aqui que para que a pedra fosse a angular, ela era submetida a um processo de escolha. Então, os edificadores, os construtores, não era qualquer pedra que podia ser colocada como pedra angular. Ela precisava obedecer a alguns critérios. Né? Ela não podia estar cheia de pontas, ela tinha que ser uma pedra retangular, uma pedra de um tamanho considerável. Né? É lógico que, dependendo da estrutura do edifício, essa pedra era maior ou menor, dependendo da estrutura do edifício, mas ela tinha que ser uma pedra inteira, que ela daria sustentabilidade ao edifício. Então, a pedra era escolhida pelos edificadores, e Cristo foi a pedra rejeitada. Paulo diz que ele, como a pedra rejeitada, tornou-se a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra angular. No quarto parágrafo deste primeiro ponto, Paulo vai tratar justamente disso. Cristo, a pedra principal. E ele deixa claro que a pedra rejeitada, é o que nós acabamos de citar, tornou-se a pedra de esquina. Ou seja, ela foi rejeitada pelos homens, mas ela não foi rejeitada por Deus. E é isso que nós precisamos compreender. Não rejeitar aquilo que Deus não rejeitou. E nem aceitar aquilo que já foi rejeitado por Deus. No caso de Cristo, ele era a pedra principal que foi rejeitada pelos homens, mas foi aceita por Deus. Segundo ponto da nossa lição. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula, você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar.
Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Vai tratar sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que é esse fundamento dos apóstolos e dos profetas? No nosso primeiro parágrafo, o comentarista vai tratar sobre o conceito de apóstolos e ele vai deixar claro que o termo apóstolos, no grego, é usado para enviado ou mensageiro. Outra coisa que eu destaco neste parágrafo é que ele diz que os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. Então, sobre o fundamento apostólico e o fundamento dos profetas, ou seja, o fundamento dos apóstolos e o fundamento dos profetas. O que é este fundamento dos apóstolos? Os apóstolos são aqueles que foram comissionados. Então, está fundamentado no comissionamento de Cristo. E o fundamento dos profetas é a mensagem de Cristo, que é este fundamento. Eu observei aqui que fundamento apostólico significa aqueles que ouviram do próprio Cristo aquilo que eles deveriam fazer, sem nenhuma interferência. Então, isto é estar edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Eles ouviram do próprio Cristo, não houve interferência nesta mensagem. No segundo parágrafo, o comentarista vai tratar sobre a doutrina dos apóstolos. E ao tratar sobre a doutrina dos apóstolos, ele vai nos dizer que o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras sagradas. Então, o que é o fundamento dos apóstolos? As escrituras sagradas. Não é Pedro, não é Tiago o nosso fundamento. Nós sabemos que em Mateus capítulo 16, depois que Pedro responde para Jesus, quando ele pergunta, e vós quem dizeis que eu sou? Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Paulo fala que devemos estar fundamentado na doutrina dos apóstolos, ele não está dizendo que os próprios apóstolos que são o nosso fundamento, mas a doutrina que eles ensinavam. Como eu acabei de dizer, porque é a doutrina que eles ensinavam, porque eles receberam a doutrina diretamente de Cristo, ou seja, é uma doutrina que nos foi transmitida sem nenhuma interferência. Assim, como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, porque se mexer na pedra angular o alicerce vai ruir, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Qual o fundamento que não pode ser violado? A doutrina. Doutrina que não estamos tratando de usos e costumes, embora os bons costumes devem ser preservados, porque a Bíblia diz, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes, mas estamos falando aqui de doutrina como ensinamento da palavra de Deus. Vamos ao terceiro parágrafo deste segundo ponto,
o testemunho dos profetas. O que o nosso comentarista fala sobre o testemunho dos profetas? A palavra grega profetê significa proclamador ou intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20 é apóstolos e profetas. Não nos esqueçamos desta ordem. E isto indica tratar-se dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Quais são os profetas da igreja? São aqueles... Deixa eu mudar essa cor aqui para ficar bem destacado. Olha, nós falamos que os profetas são os responsáveis. O profetês, o grego, significa proclamador, intérprete da revelação divina. Então, quais são os profetas da igreja? Aqueles que proclamam e interpretam a revelação divina. Devemos estar fundamentados nisso. Outra coisa que eu fiz questão de anotar aqui é que a fidelidade na interpretação, é preciso existir fidelidade na interpretação da revelação. Porque, infelizmente, o que tem acontecido hoje é uma infidelidade na interpretação da revelação. Uma distorção de texto, uma distorção de princípios, e Deus não trabalha com quebra de princípios. Vamos, dentro dessa nossa 8ª lição, onde estamos estudando sobre edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, vamos ao 3º ponto da nossa lição. No 3º ponto, o comentarista vai falar sobre edificados para morada de Deus. E no 1º parágrafo, ele vai tratar sobre o edifício bem ajustado. E ele deixa claro que a expressão todo edifício bem ajustado cresce e indica um processo contínuo de desenvolvimento. O que é um processo? É uma sucessão de fatos que contribuem para alcançar um resultado. Então, isso é um processo. É um processo contínuo de desenvolvimento. Nós somos edificados através de um processo contínuo. Quando olhamos para esse processo contínuo ou quando olhamos para essa expressão, todo edifício bem ajustado, nós precisamos compreender que Paulo está falando aqui de uma casa funcional. Imagine uma casa que não é funcional. Imagine uma casa onde tudo aquilo que você precisa é difícil demais. Onde uma cozinha não é funcional, onde a sala não é funcional, não atende à necessidade das pessoas que moram naquela casa. É uma casa desfuncional. Porque para que a casa seja funcional, ela tem que atender à necessidade da família. Talvez aquilo que atende à necessidade da minha família não atende à necessidade da sua. Então a casa tem que ser funcional. A casa se torna funcional ao atender à necessidade da família. Jesus está falando sobre isso em relação à igreja. A igreja deve ser um edifício bem ajustado. E ele diz, todo edifício bem ajustado, o que acontece com ele? Ele cresce. A igreja precisa estar em constante crescimento. Se ela não está em constante crescimento, isso quer dizer que ela não está sendo um edifício bem ajustado. Na sequência, nós vamos ao 2º parágrafo da nossa lição, onde o comentarista vai tratar sobre o templo santo no Senhor. E ele vai mostrar que o vocábulo aqui é naon, que designa um recinto interior, ou seja, o lugar santíssimo. E na continuidade desse 2º parágrafo, o nosso comentarista vai tratar que esta analogia, a analogia paulina, não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Veja que
termo grego naum aqui se refere ao Santo dos Santos, não é? E a referência não é ao lugar santíssimo, mas a referência era ao que acontecia lá dentro. Então, a referência do naum aqui, que apontava para o lugar santíssimo, não está falando simplesmente da estrutura física do local, mas está falando sobre o que acontecia lá dentro. E o que acontecia no Santo dos Santos? Era o lugar onde a glória de Deus se manifestava. Como nós, então, sabemos que somos, como crentes, um edifício de Deus bem ajustado? É quando a glória de Deus se manifesta na nossa vida. E essa glória de Deus se manifesta na nossa vida não é essa glória desse envolvimento de um culto pentecostal onde as pessoas pulam, rodopiam. Não, é a manifestação da glória de Deus através das suas ações na nossa vida. João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o lugar onde a glória de Deus se manifestava é o lugar onde a própria vida de Deus estava. Então, mais uma vez, eu repito, aqui não está fazendo uma referência ao lugar, estrutura física do lugar, mas ao que acontecia dentro daquele lugar. Terceiro parágrafo e último da nossa lição, o comentarista trata sobre a morada do Altíssimo. E ele nos assevera que no Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo, depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e comunhão íntima. Eu gostei muito desta expressão que o comentarista nos coloca aqui, ó, lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Isto deve ser o nosso propósito e o nosso objetivo como crentes. Sermos morada do Altíssimo, ou seja, nos tornarmos a cada dia um lugar de habitação permanente. Eu tenho orado a Deus e dito a Deus que é preciso que eu perceba a manifestação da presença de Deus. Uma coisa é termos Deus presente conosco. Deus é onipresente. Ele está em todo lugar. Outra coisa é percebermos a manifestação da presença de Deus. E quando nós somos morada de Deus, somos o lugar de habitação permanente, e esse lugar de habitação permanente tem que ser um lugar de comunhão íntima, porque se não for um lugar de comunhão íntima, Deus não vai permanecer habitando no lugar onde ele não tem comunhão. A Bíblia diz, porventura andarão dois juntos, se não houver acordo. Então, isto aqui é sermos habitação do Deus Altíssimo. Meu querido, que Deus continue te abençoando, que Deus continue nos guardando e que nós, como aprendemos na lição de número 8, continuemos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Edificados hoje, edificados amanhã. Isso dá a ideia de uma construção contínua até o arrebatamento da igreja. Deus te abençoe, um grande abraço e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar.
Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.